Olá, meu nome é Gabriela, aqui eu trabalho com constelação familiar e hoje eu quero aproveitar esse céu de lua cheia em câncer, essa oposição entre sol e lua, que nos lembra desse movimento celeste, esse movimento celeste nos lembra de um movimento que deve acontecer internamente em nós, que é essa oposição do masculino e do feminino de frente um para o outro. Porque a lua cheia, ela só está cheia no céu porque o sol está iluminando, ela está pegando toda a luz do sol. Então ela fica cheia, né? Depois eles vão se movimentando e a lua vai crescendo ou vai minguando. Então, esse movimento celeste, eu também trabalho com astrologia, trabalho com a leitura de mapa astrológico e leitura de trânsitos. Esse movimento celeste, essa inserção, essa conexão que nós temos com os movimentos da natureza, essa ecologia natural da qual nós estamos inseridos e desconectados em função desse corre-corre da vida mental, da vida cartesiana, nós nos desconectamos desses movimentos celestes, de tudo que acontece na natureza e que reflete em nós. Então, a mudança de estação, o movimento lunar, o sol e a noite, o dia e a noite, o amanhecer, o entardecer, né? Tudo isso reflete psiquicamente em nós. E nós estamos muito desconectados disso tudo. Então, esse vídeo, aproveitando então para falar dessa oposição que está acontecendo, que é essa lua cheia acontecendo em câncer, que é o lugar da lua, né? A lua rege o signo de câncer. Então, vai nos falar muito das questões familiares, das questões ancestrais, da nossa origem. O signo de câncer nos remete ao nosso lar, à nossa raiz, né, da onde nós viemos. E o oposto complementar, que é onde o sol está, em Capricórnio, ele é um arquétipo que nos fala desse subir a montanha, do conquistar os seus sonhos. Então, esses dois signos, esses dois arquétipos que nós temos bem presente agora, câncer, a lua em câncer, o sol em Capricórnio, nos remete muito a essa ideia do pai e da mãe, do masculino e do feminino. E a sistêmica, a psicofilosofia sistêmica, nos ajuda a equalizar essas duas figuras de forma interna. E isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. A psicofilosofia sistêmica nos ajuda a nos equilibrar com a nossa origem, compreender qual é o movimento correto que nós devemos ter em relação à nossa família, aos nossos pais, à nossa ancestralidade, para que a gente possa ter uma vida mais leve e mais dentro da nossa essência. Quando você está vivendo dentro da sua essência, você está tendo uma vida leve. Você está tendo uma vida que flui. Agora, quando você está tendo uma vida pesada, difícil, trabalhosa, é porque você não está equalizado com o seu sistema. Você não está no lugar certo. Você não está com a postura correta, sistemicamente falando. Então, o sol e a lua cheia, é uma oposição. Então, convido você a fazer essa oposição mentalmente dentro de você, colocando seu pai e sua mãe em frente um do outro. Os dois se olhando. Ah, mas eu sou adotado, não conheci meus pais. Visualize essas duas figuras que você tem, um pai e uma mãe biológicos. Para além da família adotiva, né, de quem cuida de você, cuidou de você. Mas você tem uma origem. Então, a sistêmica, ela te reconecta com a origem. E com o pai e a mãe biológico.
Então, visualize esse pai, essa mãe. Você não precisa fazer agora, você pode fazer depois desse exercício, mas é muito legal fazer isso, você vai sentir os efeitos na sua vida. Então, você coloca os dois na sua frente, não muito perto. Você precisa visualizá-los, eles a um passo de você, pai e mãe, se olhando. Dois adultos, um olhando para o outro. E aqui você já pode perceber o que mentalmente você se vê fazendo nessa imagem. Você está no meio deles, você quer ficar muito perto deles, você quer ficar muito afastado. Então, daqui, só desse início, você já percebe como está a sua ligação com isso, com essa imagem. Então, a imagem correta aqui é você visualizar seu pai e sua mãe se olhando um para o outro, os dois adultos, você que puder afastar um pouco e se ver nessa cena menor que eles, pequeno, bem pequeno diante dele. E esse olhar do pai e da mãe, eles adultos, de frente um para o outro, é um exercício de que eles são adultos e de que as questões deles são deles. E que é eles que precisam resolver. E que é eles que precisam se olhar. E se interagir, e se conversar, e se comunicar, seja qual forma for. Que você não tem nada a somar nisso. Que nada do que você diga, faça, ensine, queira contribuir vai adiantar para que esses dois façam esse exercício de se olhar frente a frente como dois adultos e seja lá que dinâmica aconteça entre eles, é da conta deles. Veja que desse afastamento e dessa visualização de que essas duas pessoas têm essa capacidade, essa habilidade de se olhar e se resolver e se compreender dentro da relação que tem, que tiveram ou que não tiveram. Então, são duas pessoas que se olham e se resolvem. E você entrega toda e qualquer preocupação que você tenha sobre isso, toda e qualquer percepção que você tenha sobre isso, julgamento sobre isso. Então é muito importante descolar disso, descolar da relação dos pais. Então, muitos desafios que nós temos vêm dessa não equalização interna do nosso pai e nossa mãe dentro de nós. O pai e a mãe com a mesma força, o pai e a mãe em pé de igualdade, o pai e a mãe com a mesma capacidade de adulto, de governar, de se decidir, de se libertar, de se salvar, de se cuidar. Então a criança percebe isso, então a criança muitas vezes quer salvar um dos pais, toma partido de um dos pais, tem raiva de um dos pais, mas não consegue fazer a conexão com um dos pais, porque ela está na visão do outro pai, né? Então, assim, eu não me dou com meu pai porque eu estou num julgamento que vem lá da minha mãe, um julgamento dela em relação ao homem, em relação ao marido, em relação ao companheiro, em relação àquele homem que ela encontra na vida. E que foi o inconsciente dela que trouxe aquilo. A mesma coisa com a nossa mãe. Eu não consigo me aproximar da mãe, tomar a mãe, ir para a esfera da mãe, porque eu estou na esfera do pai, tomando dores do pai, cuidando do pai, percebendo que o pai não tem capacidade disso, daquilo, fazendo julgamentos do pai, que julga ou tem alguma ideia, alguma percepção da mãe, da mulher, e eu tô perdida no meio
desse caldeirãozinho que é a relação do nosso pai e da nossa mãe, como dois homens e uma mulher imperfeitos, cheio de questões, porque todas as relações são permeadas de muitas questões inconscientes, de muitas projeções psíquicas, de muitas questões, não existem relacionamentos perfeitos. Então é um caldo que sai dali e que nós, crianças e adultos já, mas na nossa criança ainda estamos envolvidos com isso. Então é muito importante esse exercício de afastamento, de visão mental, de que os meus pais podem ficar a sós, um olhando para o outro e se resolvendo as suas questões. E você aqui no seu tamanho, da pessoa que veio depois, da criança que não tem nada a contribuir ali, que não pode salvar nenhum nem outro, que não tem como carregar nenhuma questão psíquica gerada dali. E às vezes a pessoa carrega até, quer salvar materialmente os pais, né? Resolver a vida material dos pais. Então perceba quais são os sintomas que você tem na sua vida que decorrem dessa imagem, pai e mãe, capacidade deles serem dois adultos que resolvam seus problemas, suas questões. Quais são os julgamentos que você tem da sua mãe, que vem da visão de homem, mulher? A mesma coisa, quais são os julgamentos que você tem do seu pai, que vem dos julgamentos da mãe, da percepção da mãe, da mulher em relação ao homem. E mais, dá um passo ainda além, como é que era a questão dos avós, né, dos bisavós. Então, o que vem nessas duas famílias em relação a homem e mulher, em relação a relacionamentos, a dinâmicas de casais, como é que era? Isso se repete. Então, você vai perceber uma repetição. Se você conhece a história dos seus antepassados, você vai ver que a avó era igual a bisavó, que era igual a bisavó, a mesma coisa que o bisavô era parecido com o avô. Então, são histórias que vêm vindo. E a sistêmica, a constelação familiar te ajuda a ter essa percepção de o quanto você está, de forma inconsciente, mergulhada naquela relação do pai e da mãe, mergulhada nessas percepções, nos julgamentos, de tentar salvar as suas, todo esse mar emocional que a gente tem dentro de nós, não equalizado, né? Não equilibrado nessas forças naturais que é o masculino e o feminino, que são representados pelo nosso pai e nossa mãe. No mapa astrológico, o Sol e a Lua e outros elementos do mapa também vão falar dessa relação, desse feminino e desse masculino, e que precisa estar equilibrado dentro de nós. Esse equilíbrio dentro de nós, da figura materna e paterna, interna, não é externa, porque às vezes externa não há o que fazer. Os pais já morreram, ou os pais têm um certo tipo de conduta, eles não vão mudar. Então não é porque você fez uma constelação que a sua mãe vai ficar boazinha e seu pai vai ficar legal. Esquece. É o seu movimento interno que vai mudar. É a percepção, é a forma como você enxerga aquilo ali. E a forma como você vai conseguir agradecer a isso, reverenciar a isso, se colocar de uma forma pequena diante disso e leve, né? Porque você não tem como resolver questões da sua ancestralidade. Mas nós inconscientemente estamos todo o tempo tentando resolver questões da nossa ancestralidade, dos nossos pais, da nossa família, fazendo movimentos equivocados nas nossas relações, em relação com quem nós nos relacionamos afetivamente, no trabalho, no dia a dia, com os nossos filhos, com os nossos pets, com tudo. Tudo isso é reflexo, é um grande inconsciente. Então, o nosso único objetivo nessa vida é clarear esse inconsciente que nos move, ser livre desses movimentos que nós fazemos
e que não nos levam a lugar nenhum. Então, muitas vezes estamos com problemas na saúde, porque são problemas que vêm lá da nossa ancestralidade, com problemas financeiros, com problemas de materialidade, com problemas de ter uma vida leve, feliz, abundante, de estar em paz psiquicamente, porque ainda temos esses ruídos familiares atuando em nós. Então, faça esse exercício. Coloque seus pais na sua frente, como adultos, você como pequeno, como criança. Se afaste e entregue para eles qualquer questão que seja deles. Você vai se sentir mais leve, você vai sentir o pescoço mais leve, a coluna, os ombros, o corpo. Então, se você ainda tem dificuldades quanto a isso, constele, faça uma constelação. Pode ser comigo ou pode ser com outra pessoa, mas se dê essa ajuda, constele, perceba os movimentos que essa alma faz de forma inconsciente e descolhe disso. Seja você, descubra a si mesmo, tenha consciência sobre quem você é. Isso é o que é a constelação, a leitura de mapa e até o yoga também. Eu dou aula de yoga e o yoga também te ajuda a ter essa consciência emocional, corporal, de consciência de tudo que nos cerca. Ok? Esse é o assunto de hoje. Até a próxima.